queridos. Hoje quem vai dar a palestra para a gente é o Dr. Eric Alexandre Matias, que se voluntariou aqui, aceitou o nosso convite. Muito obrigado de antemão, Dr. Eric, pela disponibilidade. O Dr. Eric é cirurgião dentista, formado na Universidade Paranaense Unipar, no ano de 2008. Ele é especialista em ortodontia, especialista em implantodontia, pós-graduado em cirurgia oral, e pós-graduado em reabilitação oral e estética, né? Ele tem, hoje em dia, trabalha na parte clínica, atendendo os mais diversos públicos e atua realizando implantes, né? E hoje aceitou aqui estar com a gente, então a palavra é sua, doutor Eric, mais uma vez, em nome de toda a grupo da UE, a gente agradece sua disponibilidade. Tá certo. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Quando a professora Marivone me chamou, eu senti como um desafio. E conversando com ela há algum tempo já, esse encontro era para ter acontecido presencial. E estamos aí, né, no meio da nossa pandemia, né? E agora nós vamos somente nos encontrar virtualmente. Então, continuando aqui, pessoal, esse encontro ia acontecer presencialmente, e aconteceu que não deu. E nas conversas essa semana passada, esses últimos dias, com a professora Marivone e com o Vinícius, que eu conheci, acabei me sentindo ainda mais envolvido pelo projeto e me conquistou um pouco mais. E não nego um pouco da ansiedade tomando conta, viu? Então, vamos lá. O Vinícius, muito educadamente, fez uma breve apresentação sobre mim. E só em complemento, eu gostaria de compartilhar com vocês que hoje eu sou um cirurgião dentista, exclusivamente de atendimentos clínicos. Eu atendo em clínica privada e participo de algumas pequenas participações dando algum tipo de aula, mas mais do meu tempo hoje é no atendimento clínico. Eu atendo um público da mais variável idade, desde crianças, sim, adolescentes, adultos, até o pessoal como vocês da terceira idade, tá bem? Isso devido às minhas especialidades. Então, atendo desde o netinho até o vovô. E o tema me motivou bastante hoje. Eu fiz uma apresentação muito tranquila, muito informal para vocês. Ao final, a gente vai ter um tempinho para bater um papo também. Espero que vocês tenham alguma dúvida, que vocês queiram participar. Eu estarei aqui disposto a atender vocês da melhor maneira possível. Na minha rotina de clínica diária, hoje eu recebo muitos pacientes que vêm em busca de informações sobre odontologia na terceira idade, especificamente buscando repor dentes perdidos, na maioria dos seus casos. Então, eu fiz uma apresentação hoje abordando a importância dos dentes, a importância da estética, alguns pontinhos que eu vou depois. Vamos lá. Vai começar um pouquinho. Se tiver muito pequenininho, vocês me avisam, mas eu vou estar lendo tudo aqui junto com vocês, tá? Prometo que não é cansativo, não. Nosso dia a dia, nossa vida, nosso trabalho, nossa rotina, eu vejo que eu, com menos idade do que alguns que estão aqui na sala, conforme o desenrolar da vida, das experiências que nós vamos adquirindo, vem algumas perguntas que nos fazem parar para pensar. Pelo menos isso acontece comigo. Realmente, o que é felicidade, né? E encontrei que felicidade é uma grande busca que o ser humano tem ao longo da sua vida, às vezes sem perceber, sem saber, mas continua sempre buscando, tá? Para sermos felizes, nós buscamos sempre prosperar em todo sentido de vida. Felicidade é nosso primeiro grande amor. Por primeiro ver felicidade quando estamos ou somos saudáveis. Tá? Felicidade também é nos sentirmos belo ou enxergarmos felicidade naquilo que também é belo. Felicidade também poderia ser o sucesso no trabalho, sucesso na família, tá? Uma harmonia entre amigos e tudo mais o que podemos imaginar o que é felicidade. Felicidade pode ser a data do nosso aniversário para alguns, para outros não tanto, que não gostam de mostrar a idade. Felicidade pode ser ganhar um pet ou ter um pet, um animalzinho, um cachorrinho, um gato. Felicidade pode ser o batizado de um primeiro neto, um bisneto, quem dizer um tataraneto. Quem pode ter essa felicidade de ter um tataraneto aos dias de hoje? Felicidade é celebrar.
festejar, comemorar, estar perto de pessoas queridas em ambientes agradáveis, viajar pelo mundo, brincar, ir numa festa, até pescar. Para quem gosta esse espacinho pequeno e breve para refletirmos o que é felicidade para cada um de nós. Sorrir não é mais nós só mostrar os dentes, mas sim mostrarmos a alma. Então, nessas imagens, nós podemos sorrir quando estamos em qualquer idade, desde um recém-nascido, tá? Um bebezinho que nem dentes tem, mas a gente vê a felicidade nos olhos dele, a gente vê a felicidade na mímica facial. Então, desde pequenos, ninguém nos ensinou a sorrir. Isso é um ato instintivo, inerente do ser humano. Ao olharmos, ao fecharmos mais os olhinhos, ao abrirmos bem o sorriso, isso transmite uma sensação muito boa. E quando nós doamos um sorriso, nós recebemos isso também de volta, tá? E sorrir desde os primeiros instantes de vida até os mais longínquos anos da nossa vida. Uma pessoa ativa e feliz sorri mais, não é mesmo? Eu acredito que sim. Quem é feliz, quem tem uma vida plena, com plenitude, ela sorri bastante. E ao chegar à nossa terceira idade, tão importante quanto se manter ativo e saudável, com o corpo, com a mente, também é muito importante darmos atenção à nossa saúde bucal. Tá bem? Uma boa saúde bucal é importante para o nosso bem-estar, nossa autoestima e a saúde geral de um corpo, tá? De um organismo como um todo. Nosso corpo todo precisa estar bem para que todos os sistemas funcionem da melhor harmonia possível. Uma boca saudável proporciona uma ótima e boa mastigação, o que é fundamental para a digestão de nutrientes, o que é fundamental para termos saúde, tá bom? Então vamos lá, entrando um pouquinho mais no assunto, né, da minha área, odontologia, para que servem os dentes? Que não for só para morder, né? A digestão começa pela boca. Nossa boca é uma porta de entrada para todos os alimentos que nós ingerimos ao longo de toda a nossa vida. Bem, os dentes têm a função de mastigar, triturar, apreender os alimentos, quebrando grandes partículas em partículazinhas pequenininhas, facilitando todo o trânsito da nossa digestão e absorção de nutrientes, tá bem? Toda a digestão começa pela boca, ao triturarmos os alimentos, com a nossa saliva, fazendo o bolo alimentar, onde a digestão já começa com a saliva, onde temos presentes algumas enzimas digestivas para alguns alimentos. Nos mais fazendo uma analogia com um jogo de xadrez, onde num tabuleiro, para quem joga xadrez ou entende um pouquinho, cada peça está posicionada num lugar específico conforme a tua função. Nós temos dentes em todo o nosso arco dentário superior e inferior, que os dentinhos da frente não são iguais aos dentinhos do fundo. Os dentes da frente têm uma função, os posteriores têm outra função. O mesmo acontece com toda a nossa dentição, tá bem? A nossa dentição decídua, a nossa dentição de leite, quando somos criancinhas, e nós perdemos todos os dentinhos de leite, até no máximo 6 anos de idade, em média, onde começam a nascer os nossos dentes permanentes, por volta dos 6 anos de idade. E esse dentinho permanente continua, ou deveria continuar, por toda a nossa vida, por mais 50, 60, ou quantos anos Deus nos permitir viver, tá? Cada dente é importante e uma posição estratégica. Ou seja, a ausência de um mais ou de todos os dentes nas arcadas pode provocar grandes problemas aos nossos organismos, prejudicando nossa mastigação e absorção de alimentos, tá? Quando perdemos um dente, nós devemos repor, tá? Fazer essa reposição de um dente, 2 ou mais, através de próteses, de implantes, alguma reposição. Cuidados com a saúde bucal na terceira idade, tá? O IBGE vem nos mostrando, isso é uma questão de Brasil, mas também a OMS vem nos mostrando que a população idosa pelo mundo todo está aumentando. Isso não é informação para vocês, que eu sei que o grupo de vocês está sendo muito bem
assessorado por diversos professores dando aula para vocês, e vocês sabem disso, que a nossa longevidade tem aumentado. Devido a grandes políticas nas grandes políticas públicas, gestão, o avanço da medicina, a descoberta de novas medicações, para nos dar essa qualidade e longevidade de vida. Por isso é muito importante o tema de hoje, né? Quais são os cuidados específicos de saúde bucal na terceira idade? Esses cuidados vêm mudando, tá? Estamos nos cuidando cada vez mais, estamos nos cuidando melhor. O número de população de pacientes edêntulos, ou seja, sem dentes nenhum na boca, vem caindo bruscamente em dados do Brasil, tá? Apesar que contamos ainda com um grande número de desdentados, parcial ou total ainda no Brasil. A preocupação com a estética e com o bem-estar também nos motiva a cuidar mais dos nossos dentes, não é mesmo? Olha só, vocês estão me dando um prazer tremendo de estar junto numa sala virtual com clientes, pacientes, com amigos, todos, mas quem diria isso? Não é normal encontrar numa sala digital esses pacientes. Então vocês estão no Instagram, estão no Facebook, estão no WhatsApp, agora há pouquinho todo mundo compartilhando a tela. Então todo mundo se preocupa assim com sua própria estética e também com o seu bem-estar. Isso motiva a buscarmos mais atendimento odontológico, né? A nossa vida social, hoje não tanto, estamos mais reclusos em casa diante dessa pandemia que estamos vivendo. Mas nas redes sociais estamos super ativos, não é mesmo? Cada vez nos mostrando mais. Acredito que para muitos, ainda pode ser barreira para alguns, mas para muitos, a barreira de se enxergar numa câmera ou compartilhar a imagem, essa já ficou para trás. Todo mundo se mostra um pouco mais. E para se mostrar, todo mundo gosta de estar bem, não é mesmo? Estar bem com o próximo. Ou tanto nos nossos relacionamentos. Vamos nos relacionar com amigos, um novo parceiro, um novo companheiro, enfim, nossos relacionamentos estão ficando cada vez mais fortes, porque vocês estão ativos. Já foi-se aquele tempo que o cliente, o paciente de terceira idade fica-se em casa. Hoje o indivíduo participa ativamente da comunidade e ele, mais do que ninguém, também quer se sentir e estar bem com sua estética e com sua saúde. Os cuidados com a saúde bucal são muito importantes e devem receber atenção em todas as fases da vida, desde as criancinhas até vocês, que são mais adultos, não é mesmo? Na terceira idade, os cuidados devem ser redobrados, exclusivamente devido a algumas alterações que acontecem no nosso corpo, na nossa vida, tá bem? Nos pacientes sexagenários, pacientes de mais de 65 anos, 60 ou mais, nós temos um índice aumentado das doenças cáries. Uma informaçãozinha, a doença cárie é a maior doença existente no mundo. Tá? É muito triste isso, mas é a doença número 1, muito maior do que depressão ou outras doenças quaisquer. Tá bem? E na terceira idade essa doença é muito comum. Doenças da gengiva, tá? O índice de inflamação gengival, sangramento, isso acontece muito devido ao uso de próteses, devido a uma questão hormonal. Isso também acontece. E também a questão de falta de saliva, que é a xerostomia, a boca seca. O paciente tem muito diminuído a produção de saliva ou secreções pelo corpo. A produção de lágrimas, transpiração, tudo se reduz. E a saliva tem um papel importantíssimo na nossa saúde bucal. Lesões na boca, pequenas feridinhas, machucados, regiões mais avermelhadas, são situações muito corriqueiras no paciente de terceira idade. A litose, tá? A questão do mau hálito, pode ter origem sim estomacal, mas também tem origem bucal. Bem? Dentes gastos e mais fracos, é muito comum a questão do bruxismo, do ranger dos dentes. Isso, igual eu disse antes, o dentinho que nasce aos 6 anos de idade, ele permanece conosco aos 60, 70, 80 anos, o mesmo dente. Então, é um dente que ele torna-se mais desgastado, mais fraco, naturalmente. Mas por outras questões, tá? Um bruxismo, que é uma doença, um apertamento, a questão da nossa ansiedade ou problemas corriqueiros, fazem que nós temos um desgaste muito avançado da estrutura dentária. E que em vocês da terceira idade, isso deixa os dentes cada vez mais fracos. E próteses mal adaptadas, que podem danificar dentes vizinhos ou provocar lesões, machucados no restante da cavidade bucal.
A higiene bucal no paciente da terceira idade é muito importante, como falei antes, como todas as fases da vida. No paciente de terceira idade, não é menos importante. Na verdade, tem que ser redobrada os cuidados, tá bem? Para ter um sorriso bonito e saudável, é muito preciso escovar os dentes todos os dias após as refeições, principalmente antes de dormir. Então, tem uma regrinha que é o seguinte: comeu, escovou, tá? Salvo alguns momentos que estou fora de casa, não é mesmo? Mas estando fora de casa, você pode ir a um banheiro, pelo menos fazer um bochecho com água e cuspir, até para limpar, né? Ficar com o dentinho sujo enquanto conversa ou está se relacionando com outras pessoas, tá bem? O tempo de escovação, isso é muito subjetivo, tá bem? Porque tem pacientes que têm todos os dentes na arcada e pacientes que não têm todos os dentes na arcada. Mas muito mais importante do que o tempo é a qualidade da escovação, tá bem? Eu sempre dou uma dica para os meus pacientes que têm dentes fixos, intraorais, dentro da boca, que após fazer sua escovação, que ele faça uma vistoria. Puxa a bochecha, vai na frente do espelho, procura, faz uma avaliação e vê se está tudo legal, tá? A técnica de escovação é sempre uma técnica de vocês, ter um segmento, fica mais fácil fazer dessa maneira. A gente começa a escovar os dentinhos, quem é destro, né? Ou também quem não é destro vai começar pelo lado direito agora, fica mais fácil para todo mundo, né? A gente começa a escovar sempre do lado direito, superior. A gente vem para o lado esquerdo superior, do lado esquerdo inferior e eu termino do lado direito inferior. Então eu comecei aqui do lado direito e terminei do lado direito. Tanto na face vestibular dos dentes, que é essa face da frente que a gente dá o sorriso, deixa eu mostrar no macromodelo aqui. Tanto, eu ia fazer isso no final, acabei cortando aqui, vou fazer agora. Para ficar mais prático, então, pessoal, nós podemos fazer o seguinte: sempre começar a escovação do lado direito, tá bem? Superior, os dentes de cima. Do lado direito, fazendo os movimentos circulares e sempre puxando a escova da gengiva para baixo e fazendo movimentos circulares. Do lado direito, eu venho para o lado esquerdo superior, também fazendo movimentos circulares e puxando a escova, ó, como se fosse varrendo a sujeira da gengiva para fora. A mesma vai se repetir nos dentes inferiores e eu vou terminar do lado direito, tá bem? Depois de ter escovado a face vestibular dos dentes, onde nós sorrimos, nós vamos escovar também a parte interna dos dentes. Também começando do lado direito, esquerdo superior, esquerdo embaixo e direito. Por fim, nós vamos limpar a nossa língua, tá? Como se fosse varrendo do fundo para frente, lá de dentro até na pontinha. Essas são algumas dicas práticas e simples para a gente fazer a nossa escovação. Então, eu falei da escovação, isso é muito importante, tá, pessoal? Então, eu falei dos relacionados. Deixa eu só voltar aqui que eu... Aqui, eu estava nessa parte aqui. A escovação deve ser feita, pessoal, com uma escova de dentes com um tamanho adequado. Temos escova tanto para crianças como para adultos. Então, é uma escova para adulto, tá bem? Sempre com cerdas macias. Muito importante também é usar um creme dental rico em flúor. Como eu disse agora há pouco, que a doença cárie e as doenças de gengiva são muito maiores nos pacientes da terceira idade, nós devemos dar uma atenção produto, então um creme dental, independente da marca que seja, mas que tenha flúor, tá bem? O fio dental é muito importante, tá? Onde a escovação não consegue chegar, que seria entre os dentes, o fio dental consegue fazer essa limpeza, tá bem? Escovar a língua é muito importante, como eu havia falado, porque principalmente cerca de 80%, presta atenção, 80% das bactérias que temos todos nós na nossa boca não ficam nos dentes, elas ficam aderidas aos tecidos moles, tá? As bochechas, as gengivas e na língua. Então, olha como que isso é importante. E com a escova macia, nós devemos também massagear nossa gengiva, escovar nossa bochecha e a nossa língua, tá bem? São essas bactérias que causam várias das doenças costumeiras que acontecem na terceira idade, tá? E o mau hálito.
tá bem? Escovas. Qual seria a melhor escova para mim? Nunca vão errar, vocês nunca vão errar se vocês escolherem uma escova macia, tá bem? A escova macia ela não faz nenhum mal para os seus dentes. Ao contrário ainda do que acontece rotineiramente na minha clínica, pacientes me dizem assim, doutor, mas eu comprei uma escova dura que é para escovar e para limpar bem. Na verdade, essa escova dura pode machucar a sua gengiva, aumentar o índice de retração gengival e também provocar lesões, machucados, até sangramento. Então, uma escova macia, ela é muito bem-vinda. Os pacientes têm o costume de dizer que a escova macia não limpa. Na verdade, não precisa fazer com força. O ato de ficar escovando, desenhando um círculo, precisaria fazer uma bolinha, um vai e vem da escova, esta cerda macia passa por várias vezes, vai trazer essa saúde para vocês, tá bem? Aqui na tela, vocês estão vendo, tem vários tipos de escova, tá? Essa aqui no alto, uma escova azulzinha, é para prótese total ou para uma ponte móvel, tá bem? Essa vermelha aqui embaixo, essa azul, para quem tem os pacientes que têm os dentes naturais. Aquele paciente que já apresenta alguma dificuldade motora, ou um tremelique, uma doença de Parkinson, alguma dificuldade, podemos contar também com escovas elétricas, tá bem? Essas escovas auxiliam o paciente nesse tipo de cuidado. E esses outras escovas que estão aqui são próprias para limpar próteses removíveis, dentaduras, pontes, elas auxiliam bastante. A troca da escova, uma pergunta que o pessoal sempre faz, quando que eu devo trocar? Bom, a escova tem que estar bonitinha como essa. Se você tiver aquela escova que já está toda assim, já não vai dar certo, já tem que ser trocada, tá bem? Numa média, agora está trocando uma escova. Faça uma ressalva, dependendo como que está a tua escova, tá bem? Importante também dizer que após estados gripais, após uma gripe, é muito legal de trocar de escova, porque nós temos muitas bactérias na boca e temos vírus da gripe também na boca. Então, quando sarou de uma gripe, a nossa escova, ela continua contaminada com o vírus da gripe. Então, o certo é jogar essa daqui fora e comprar uma escova nova, tá bom? Já falei da prótese também. Fio dental. Fio dental é um grande aliado e que é um parceiro nosso da limpeza bucal que nós encontramos um pouquinho de resistência por um grande número de pessoas em usar o fio dental ou ter costume em usar o fio dental. O fio dental é muito importante, tá bom, pessoal? Ele tem um papel... Olha, que a escova não consegue substituir, tá? Tem que usar o fio dental. Então, depois de você escovar os seus dentes, você passa o fio dental entre todas as regiões dos dentes. Existe fio dental aqueles que vocês cortam e passam, e também tem esse daqui, ó, de cor rosa e branquinho, que ele é um fio dental com cabo. Hoje, facilmente encontrado em farmácias e tem alguns supermercados, tá bem? Ele facilita para não ficar igual esse senhor aqui em cima e esse senhor aqui embaixo, segurando o fio e passando. Ele nos ajuda muito. Muito importante é evitar o uso do palito de dente. Esse é um grande companheiro de pessoas que têm mais idade, viu? Hoje em dia não tanto para os jovens ou adultos, mas pacientes mais velhos vêm de casa com esse costume. Mas o palito dental, ele machuca a gengiva, ele acaba criando espaço entre os dentes, ele pode quebrar e machucar nossa gengiva. Então o palito dental não é muito legal, tá bom? Passar o fio dental entre todos os dentes, tá? Para aqueles pacientes que já usam algum tipo de prótese parcial, algum tipo de implante, ou até mesmo aparelho ortodôntico, né? Por que não? Eu tenho pacientes mais de 60 anos que tratam e fazem ortodontia, aparelho comigo, que também usam fio dental, tá bem? É muito importante. Logo após o fio dental, eu gostaria que vocês, nem muitos vão ter, mas olha que coisa legal seria se todo mundo pudesse ter um raspador de língua em casa, tá bem? O raspador de língua é mais ou menos assim, ó, esse tamanhozinho, pequenininho, bem baratinho, inclusive tem vários valores, tá bem? Ele remove a saburra lingual. A saburra é essa placa branca que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? É puro bactéria, é tudo sujeira. Uma língua bonita, uma língua saudável, é que tá do ladinho, que ela é mais rosinha, mais vermelhinha, tá bem?
Ao escovar a língua com escovas, tá? Ou com o próprio raspador de língua, não precisa machucar. Volte e meia, eu recebo algum paciente aqui que quer caprichar no dia da consulta. Sabe aquele dia que você tem consulta no dentista e você toma aquele banho esperto, bem cheirosinho, e capricha na escovação. Capricha tanto que chega a machucar. Não precisa machucar, tá bem? Sempre com leveza. O menos é mais. No caso de menos força, é mais resultado para a gente, tá? Remover essa burra lingual ajuda a não termos mau hálito, tá? Algumas afecções e infecções bucais, as doenças bucais com sangramento gengival, tudo vem proveniente desse tipo de bactéria. Ou alguém pode falar, mas eu já não tenho dentes permanentes mais, né? Você pode não ter dentes, mas língua todo mundo tem. Tá? E se todo mundo tem língua, como eu também tenho, a probabilidade de termos bactérias da nossa língua é muito grande. Então, deixa esse recadinho para vocês. É muito importante cuidar também da limpeza da língua, tá bom? Algumas escovas de dente, como ali embaixo essa de cor azul, no dorso dela já vem um próprio raspador de língua, tá bem? Ele não é tão efetivo, mas já ajuda, tá? Pode passar a escova lá do fundo para frente, igual eu falei para vocês, para remover toda essa saburra lingual, tá bem? Escovar a língua, nós podemos ainda contar com um auxílio químico, que seria os enxaguatórios bucais. Sempre lembrando que todos esses cuidados devem ser redobrados com vocês da terceira idade, devido ao risco maior de ter cáries ou doenças de origem bucal, tá bom? Enxaguatórios bucais, nós temos de várias marcas. Você deve conversar com o seu cirurgião dentista, aí que seja particular, seja no postinho do teu bairro, da tua cidade, e ver o que o doutor necessidade específica. Sempre lembrando que hoje é muito importante não usar enxaguatórios bucais que contenha álcool. O álcool resseca ainda mais toda a mucosa da boca e a sensação de boca seca ela vai aumentar, tá bem? Além do álcool também não fazer bem. Sempre dá preferência com enxaguatórios com flúor. Nós precisamos, os pacientes de terceira idade, ter um cuidado maior. E o flúor, ele ajuda a prevenir e a combater as cáries. O uso pode ser diário, 1 ou 2 vezes ao dia, conforme a orientação do seu cirurgião dentista, de acordo com o seu caso, tá? Então, após escovar os dentes, passar fio dental, limpar a língua, a gente usa o enxaguatório bucal. Lembrando que ele não substitui a escovação. Sabe aquele dia, eu tenho quem me conta isso, tá? Então eu sei que acontece. Tá tudo muito corrido, papagaio, cachorro, periquito, vizinha chamando, panela corrido. A gente fala, sem tempo, mas não é não, gente. Nada substitui cada passo desse que eu estou falando. O enxaguatório bucal ele é um complemento, tá bem? Ele ajuda muito, faz bem para a saúde bucal, mas ele não substitui o principal, que é a escovação e o fio dental. Além da escova elétrica, que ajuda alguns pacientes com pouca mobilidade motora, tá? Podemos contar também com esse aparelhinho aqui que aparece no slide. Esse é só um modelo, tem outros modelos também. Esses são irrigadores bucais, tá? É um aparelhinho que fica na bancada do banheiro. Eles podem ser ligados direto à tomada ou são recarregáveis. Nós completamos ele num espacinho, um recipiente com água. E quando a gente liga ele, ele joga jatos de água. E a gente vai passando esse jato entre os dentes, tá bem? Entre as próteses, que tem implante, todos esses tipos de artefatos que o paciente possa usar, esse jato vem ajudar e facilitar a limpeza, tá bem? E principalmente em regiões que são mais difíceis o acesso, aquele dente lá no canto, no fundo, o paciente tem muita dificuldade para passar o fio dental. Se ali não ficar bem limpinho, é uma questão de tempo para hoje parar um pouquinho de placa bacteriana, essa bactéria se multiplica, ela começa a dar um mau cheiro, a gengiva dói um pouquinho, sangra, dói e pode avançar para coisa bem pior. Tá bom, pessoal? Cremes dentais. Doutor, qual creme, qual pasta de dente é a melhor? Eu vou dizer para vocês, não que existe uma melhor, mas existe algumas que não vou indicar o uso, tá bom? A pasta de dente ela deve ser usada todos os dias, diariamente, em todas as escovações, tá? Eu só digo para vocês cuidarem com a quantidade
tá? No comercial da televisão, eles mostram passando aquele monte de pasta de dente. Não precisa de tudo aquilo, tá bom? Não precisa mesmo. Normalmente, a gente usa assim o tamanho de um grão de ervilha. Não precisa de muito, tá bem? Não é a pasta que limpa. A pasta apenas é um detergente, tá? Quem vai limpar realmente é a cerda da escova passando em cada superfície dos dentes. Por isso que eu comentei antes que é sempre bom nossas escovas estarem, ó, com cerdas retinhas e bonitinhas, e não todas abertas assim, tá bom? Todos os cremes dentais ricos em flúor são indicados para vocês da terceira idade, ao contrário dos cremes dentais para crianças. A criancinha não deve usar a mesma pasta de dente do papai, da mamãe ou do vovô. São diferentes, tá bem? Cada um na sua faixa etária. Nós recomendamos que não sejam usados creme dental para branqueamento, para clareamento dos dentes ou com carvão ativado. Isso, tá bem? Porque eles têm abrasivos na sua composição. Abrasivos seriam, sabe aqueles esfoliantes faciais para fazer esfoliação? Normalmente as mulheres fazem mais do que os homens, mas aí para remover a primeira camada de pele, aquela pele mais feia, células mortas. Esses abrasivos, eles podem causar riscos na superfície dos nossos esmaltes, tá? Ou até na superfície das nossas próteses, diminuindo o brilho, aumentando a rugosidade, fica mais áspera. E se uma superfície áspera, vocês concordam comigo que ela gruda mais sujeira, não é mesmo? Quanto mais liso e mais polido for a superfície de qualquer objeto, inclusive das nossas próteses e dos nossos dentes, menor o acúmulo de placa nesse material ou nessa superfície, tá? Existem cremes próprios para aqueles pacientes que têm sangramento gengival. Auxiliam a combater, mas ressalvo que você deve conversar com seu cirurgião dentista ou buscar um cirurgião dentista para conversar, para descobrir o porquê da origem desse sangramento, tá bom? Já falei dos abrasivos para vocês. Também é muito comum na nossa terceira idade termos retração gengival. O que é isso? A gengiva, na parte de baixo, começa a baixar e na parte de cima começa a subir. Ela se afasta do dente, trazendo em exposição a raiz do dente. E temos, então, sensibilidade. E existem cremes próprios para auxiliar os pacientes a combater a sensibilidade. Também deixando claro, você deve consultar seu dentista para descobrir o porquê da sua sensibilidade. Como eu disse para vocês, a doença cárie é a maior incidência no mundo e no paciente de terceira idade também. Como eu falei da retração gengival, quando a gengiva se retrai, ela abaixa de cima dessa primeira foto, a segunda foto que é uma ilustração e a terceira também. Essa fotinha aqui de cima e do meio, você vê que a raiz do dente, ela está escurecida, ela está preta, tá? O que sugere que seja uma doença cárie. Nessa região, houve uma formação de bactérias, ficou um restinho de alimento de uma má escovação, eu não estava usando o fio dental direito, enfim, não estava legal. As bactérias começam a se proliferar, aumenta o número de bactérias, elas agem nessa região, comendo esse resto de alimento, transformando aquele alimento em ácidos, e esses ácidos vão corroendo a superfície do dente, causando isso daí que vocês estão vendo, que são as cáries, tá bem? Para prevenir o aparecimento de cárie, é muito simples, tá? É uma doença que existe muito, mas é simples o controle dela. É importante ter uma boa higiene bucal, sim, uma alimentação saudável, evitando muitos açúcares, muitas dietas ácidas e, com certeza, visitando regularmente o seu dentista, tá bem? Pacientes de terceira idade, dependendo de cada caso, claro, mas numa média de 6 a 12 meses, precisamos fazer visitas ao consultório para ver se está tudo bem, tá bom? Como eu falei para vocês também, existe na terceira idade um alto índice de doença gengival, tá? A placa bacteriana causa doença gengival. Placa bacteriana são esses amarelados, esses escurecidos que vocês estão vendo. Olha, nessa foto aqui de baixo, tem até uma gengiva que ela está supurando, está saindo pus da gengiva, devido ao acúmulo de placa bacteriana, tá? A placa bacteriana se forma de um dia para o outro.
ela é removível numa primeira escovação. Mas aquela sujeirinha que está ficando naquele cantinho por vários dias, semanas, meses, anos, que o paciente eles não procura atendimento, ele pode se transformar num tártaro, num cálculo dental e trazer umas doenças maiores que eu vou comentar com vocês na sequência, tá? A primeira doença que surge diante de uma placa bacteriana é uma gengivite. As ites da vida, né? Isso que vai chegando, como vamos ficando mais velhos, os ites vêm nos acompanhando, né? A gengivite é um sangramento, é uma vermelhidão, tá? Da gengiva. Ela sangra, se você fizer, sangrou. Encostou o fio dental, sangrou. Vai fazer escovação, cuspiu com aquela espuma branca do creme dental, tem sangue. Isso não é normal, viu, pessoal? Precisa de atenção, cuidado e preciso que vocês busquem atendimento para isso, tá bom? Atendimento com o seu dentista. A gengivite ela pode dar desde uma criancinha até num adulto, tá? Não tem idade. Em casos onde temos pacientes fumantes, tá? Pacientes bem estressados, isso também altera um pouco a nossa questão hormonal, nossa fisiologia do corpo. A doença da diabetes, vocês sabem, é uma dificuldade em cicatrização, né? Má alimentação, né? Uma alimentação muito pegajosa, cheia de açúcares, que não é uma alimentação saudável, né? A gengivite também é um sinal que aparece na boca. A boca nos dá muitos sinais, tá? Se o seu cirurgião for bem atento com vocês, a gente consegue, através de um exame bucal, diagnosticar ou levantar suspeitas e diagnóstico de várias outras doenças, tá bem? Uma hipovitaminose, que seria uma baixa nutricional, tá bem? Não está legal de vitamina, o corpo já está dando sinais que está um pouco adoentado, pode gerar uma gengivite. Quando essa gengivite, esse sangramento não é tratado, diagnosticado e feito o seu tratamento, ele pode evoluir, ele torna-se pior e mais agressivo, tornando-se uma periodontite. Periodontite é a doença que agride ao redor do dente, tudo que está em torno do dente. O que nós temos ao redor do dente? Nessa foto de cima a gente consegue ver. Temos um dente, temos gengiva, temos osso, temos um ligamento periodontal. Ligamento periodontal é o que segura o dente ao osso, tá bem? Quando nós temos uma periodontite e é uma agressão óssea, os nossos dentes podem ficar com mobilidade, eles ficam moles e perdemos esses dentes ao decorrer da nossa vida, tá bom? A prevenção de todas essas doenças da gengiva, ela se dá através de consultas periódicas, as visitas ao seu dentista, o diagnóstico precoce e um tratamento precoce, tá bem? É uma doença de alto índice, acomete grande parte da de fácil diagnóstico e tratamento. Eu falei para vocês também que é comum aparecer e ter pacientes reclamando de boca seca na terceira idade. A falta de saliva é uma queixa comum entre a maioria dos pacientes de terceira idade. É uma manifestação inerente, ela faz parte do nosso envelhecimento. Como eu falei, nós diminuímos saliva, diminuímos as lágrimas, a nossa transpiração. As secreções do corpo ficam reduzidas, tá? Acontece devido ao próprio processo de envelhecer e também por algumas medicações. Cerca de 80% de pacientes que tomam medicações para hipertensão, para Parkinson, algumas medicações, principalmente de tarja preta, 80% delas Então, olha só, como que é comum a especialidade tomarem remédios, né? E a maioria desses remédios deixarem a boca seca. Isso é um mal que acontece muito. A boca seca oferece o maior índice de cárie, incômodo uso das próteses. Quem usa prótese sabe que boca seca, a prótese não para. Ela machuca. Nós precisamos ter saliva para ter uma coaptação melhor dos bordos, tá bem? Dificuldades na fala, tá? Ao mastigar, porque está tudo seco. Tem pacientes que comem, estão almoçando, com um copinho de água do lado, para conseguir ter uma mastigação melhor. Isso é muito triste, mas também há tratamento para isso, tá bem? Os pacientes com boca seca, olhe só essa informação.
Boca seca não tem saliva, a gente sente menos o sabor das coisas, sente menos o doce, sente menos o salgado. Aí na hora de fazer o almoço, taca-lhe sal, então a gente vai estar descuidando da nossa hipertensão, da nossa diabetes. Olha só como está muita coisa correlacionada. Além do que a falta de saliva também nos compromete com um risco maior de mau hálito, tá? O que ninguém gosta de ter, mas isso também acontece na boca devido à falta de saliva. Que pode ser contornado isso? Mantendo-se bem hidratado, tomando água constantemente, carregando a nossa... Minha garrafinha não está aqui agora, mas ó, o copo está aqui do lado com água que eu estou tomando durante o dia. É tão corrido, né? Acredito que não é só para mim, acho que para todo mundo temos afazeres. E quando eu vejo também, passadas-se várias horas, eu nem me lembrei de tomar água. Então, carregar sempre uma garrafinha junto nos faz lembrar de tomar água, tá bem? Além do que o consumo da água, minimiza a proliferação de bactérias na boca, tá bom, pessoal? Lesões bucais e o câncer de boca são afecções, infecções fúngicas, muito na terceira idade. Eu coloquei 3 fotos aqui do lado posso dizer que sim, são as 3 doenças que mais aparecem aqui no consultório, no meio e na maioria dos nossos colegas dentistas, tá bem? Vocês devem ficar atentos, sempre fazer um autoexame de vocês, tá bem? Olhar nos seus lábios, por dentro das bochechas, céu da boca, se conseguir, colocar a língua para fora, puxar a língua para um lado, puxar a língua para o outro lado, puxar a língua para cima e olhar, tá? A gente olha a nossa pele para ver se está tudo bem. E quando aparece uma pintinha, uma manchinha, a gente se preocupa. Na boca não é diferente, é muito importante, tá? Cuidar de feridas que não cicatrizam. Poxa, eu tô com um machucadinho aqui na boca, no cantinho, e tá comigo há semanas e não sara. É importante dar uma atenção para isso, tá bem? Qualquer tipo de mancha, tem que ficar atento. Um caroço, uma ferida, placas esbranquiçadas, como mostra aqui do lado, o céu da boca. Esse paciente aqui, ó, ela é portadora de prótese total, dentadura. Então tá com o céu da boca cheio de pontinhos avermelhados. Isso não é normal, isso não é natural. Essa primeira foto aqui em cima mostra o cantinho da boca de uma paciente, tá? Essa lesão pode ser causada por acúmulo de saliva, mas essa saliva contendo bactéria. Normalmente isso acontece com os pacientes que estão com algum desarranjo, algum descontrole bacteriano dentro da boca e que merece atenção. Esse tipo de manchinha acontece mais no cantinho da boca, eu estou dizendo, mais nos idosos, porque como nós vamos envelhecendo e tudo vai caindo, começa a formar algumas dobras, não é mesmo? E nessa dobrinha começa a se parar mais bactéria com saliva, ou saliva com bactéria, e causa essa lesão. O álcool e o cigarro, o tabagismo, são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer bucal. É muito alto esse índice, tá bem? O consumo excessivo de álcool aumenta cerca de 9 vezes o risco de ter câncer. E quando esse paciente que faz uso de álcool ainda é fumante, esse risco torna-se, olha só, gente, 35% maior a chance e o risco de ter um câncer bucal. Tá bem? Não quer dizer que você vá ter, mas a chance dessa doença aparecer em você ela está aumentada 35 vezes. É muita coisa, não é mesmo? Então fica assim a orientação. Qualquer lesão que aparecer, que não está assumindo, procure um cirurgião dentista, procure alguém da área de saúde, está indo no seu geriatra, no seu médico, comente com ele, vai fazer uma avaliação e esse profissional vai conseguir condicionar, cuidar e conduzir você ao melhor profissional, tá bem? Eu estava falando agora sobre prótese. O que é prótese? Gente, vamos lá, vamos resumir o que é prótese. Qualquer coisa que nós colocamos em nosso corpo para substituir algo perdido. Pode ser uma prótese de mão, pode ser uma prótese de uma perna, pode ser a prótese de um olho, tá? Um aparelho auditivo, ele nos ajuda a ouvir melhor. É como se fosse uma prótese também. E não diferente disso, nós também temos as nossas próteses dentárias, móveis, tá bem? Popularmente conhecidas como dentaduras, pontes, pererecas e outros nomes mais, as próteses odontológicas, elas tornam a vida muito mais fácil e tornam melhor também dos pacientes na terceira idade que perderam todos ou alguns dos seus dentes, tá?
As próteses têm a principal função de mastigação, devolver a fala e a estética para o paciente. Alguns falam, mas a estética não é tão importante. Ok, mas é que essa estética traz o paciente de volta, integrando ele à sociedade, tá bem? Próteses removíveis, como devem ser os cuidados com essa prótese? Sempre vamos escovar nossos dentes, pacientes que usam prótese, sem a prótese, tá bem? E quem não tem nenhum dente, uma dentadura, também tem que limpar a gengiva, o rebordo, o céu da boca. Pode-se ter uma escova bem macia para isso. Lembrando que eu falei, 80% das bactérias que nós temos na boca não estão nos dentes, estão na língua, na bochecha, no céu da boca, tá bem? Quando for lavar essa prótese, tome muito cuidado para não pular, cair e quebrar. Então, sempre lava ela mais embaixo, perto da pia, e não aqui em cima. Lava ela mais embaixo, tá bem? Para não correr risco dela cair. Nunca lavar esse tipo de prótese com água quente. Eu já tive experiência dessa maneira. Paciente muito caprichosa, falou, doutor, eu fui caprichar, esquentei a água e coloquei na prótese e fervi ela. Resultado, a prótese empenou, não entrava mais na boca. Essas próteses são acrílicas. Acrílico nada mais é do que um plástico, tá bem? E ele se deforma em altas temperaturas, tá? Pasta de dentes para esse tipo de prótese, como para os nossos dentes, um carvão ativado não está indicado, nem para prótese, mesmo que a propaganda seja forte de que o teu dente vai ficar mais branco, mais bonito. Estes abrasivos, eles vão riscar, deixando a sua prótese sem brilho, riscada, fosca e com a chance maior de ficar amarelada, grudar mais bactéria ou tártaro e formação de placa, tá bem? Lembrando também escova macia, não precisa de escova dura, a escova dura vai estragar, vai machucar a sua prótese, tá? Limpar a sua boca antes de colocar a prótese, tá bem? Antes de colocar a boca, você vai e limpa. Existem também produtos diários para fazer uma limpeza mais química da prótese. Depois eu posso comentar com vocês, ou vocês vão conversar com o seu dentista, para deixar sua prótese de molho numa solução antibacteriana ou antifúngica, impedindo a formação de candidíase, estomatite, várias afecções, tá bem? Porque as bactérias também ficam grudadas nas nossas próteses. Existe a indicação, eu vejo que tem uma grande divergência no mercado. Eu indico para os meus pacientes dormirem sem as próteses móveis, aquelas que vocês conseguem tirar, claro. Para quê? Para a sua gengiva descansar, para não ficar tão presa, até o osso de suporte, para não ficar tão pressionado. Se isso for impossível de ser feito, nossa, doutor, eu sou casado há tantos anos, meu esposo nem sabe que eu uso prótese. Eu também já passei por isso. Então, pelo menos na hora que for tirar a sua prótese, escovar, limpar o seu céu da boca, tá bem? Isso ajuda muito a manter uma certa saúde bucal dos pacientes, tá? O dormir sem a prótese também, existe um risco para as próteses mal adaptadas. Tem duas radiografias aqui no cantinho do slide, olhe só na garganta do paciente, olha que terrível essa imagem. Ele engoliu a prótese dormindo. Então, provavelmente era uma prótese mal adaptada, estava frouxa, caindo, e o paciente dormia com ela. Olha só o risco. Esse paciente já tem que passar por cirurgia, por atendimento médico de urgência, que é muito sério, tá? Então, esses são dos riscos de se dormir com próteses e principalmente próteses mal adaptadas, tá bem? Sua prótese ela deve ser substituída após certo tempo de período, devido aos desgastes, ela está mais amarelada. Quem usa prótese sabe disso. Com o tempo, dependendo da qualidade do dente, quanto tempo forte. Então, tem paciente que come tudo macio, tem paciente que gosta de comer tudo muito mais duro. Isso desgasta mais o dente, fica amarelado, quebra. Então, a troca dos dentes é uma questão um pouco individual e depende de cada um, tá bom? Mas sempre que ela estiver frouxa e principalmente machucando, temos que trocar nossas próteses móveis. Além das próteses móveis, temos também as próteses fixas, aquelas que não podem ser tiradas pelo paciente, tá? Esse tipo de prótese, ela traz mais segurança para o paciente ao falar, ao mastigar, ao dar risada. Você não tem aquele risco ou receio da prótese soltar ou cair, não é mesmo? Ela está presa.
ou essa prótese fixa está presa por implantes, ou ela está presa em cima da raiz do dente, em outros dentes, tá? A escovação desse tipo de prótese requer maior atenção, maior cuidado. Quando você tem uma prótese móvel, você tira e escova. Você tira ela na mão. Você escova, você enxerga. Quando é uma prótese fixa, a gente não enxerga ela no canto. Então, desprende de nós uma atenção e um cuidado redobrado para ter certeza que está sendo bem feita essa limpeza, tá? E mesma coisa, sempre escova macia, creme dental com flúor, sem abrasivos, tá? A prótese fixa, pela questão do próprio material, ela tem uma certa durabilidade, uma longevidade maior do que as próteses removíveis, em sua grande maioria. E as consultas periódicas devem acontecer de 6 a 12 meses, onde o seu cirurgião dentista vai fazer uma limpeza, uma revisão e avaliar todo o trabalho como que está. Aqui tem algumas fotos de que seriam próteses sobre implante, próteses sobre dentes, para ilustrar um pouquinho, tá bom? Deixar bem claro que o paciente de terceira idade, mais uma vez, ele tem um risco aumentado doenças bucais. Então, a visita ao seu dentista é muito importante. Doenças já existentes, como diabetes, problemas cardíacos ou câncer, tratamentos, radioterapia, podem afetar ainda mais a sua saúde bucal, a saúde da sua boca. Por isso, toda consulta com o seu dentista, converse com ele, conte a sua história. Se ele não te perguntar, você conta o que você toma de medicação, quais tratamentos você já passou, coisas que você julgue também importante. Isso vai enriquecer a sua anamnese, que é um questionário que a gente faz, vai enriquecer o diagnóstico e enriquecer ainda mais o tratamento proposto para o seu caso, tá bem? Assim, vocês nos dão uma oportunidade de escolher a melhor forma para tratar e de cuidar de vocês de uma maneira específica e individual, porque somos seres individuais, cada um merece receber uma atenção individualizada conforme cada problema apresentado, tá bom? A visita ao dentista deve ser, como já falei algumas vezes já, pelo menos 2 vezes ao ano, porque toda doença diagnosticada no início, ela tem fácil tratamento, fácil prognóstico, um bom prognóstico, uma boa evolução de cuidados, tá bem? Olha só, vou compartilhar com vocês agora como que uma prótese, como que um dente, como que um sorriso, acima de tudo, pode mudar alguém. São fotos de antes e de depois, de pacientes que não tinham dentes, ou tinham poucos dentes, ou não tinham os dentes saudáveis. Como que a imagem, como que o rosto muda nesse paciente, tá bom? Olha só como que a felicidade está estampada no rosto de cada paciente, devolvendo para eles a oportunidade de sorrir, de ficar feliz, de se alimentar melhor, de comer, de mastigar, de se relacionar com a própria família ou com novos relacionamentos, como que muda, tá bom, gente? Então, a questão da saúde fases da vida é muito importante, tá? Não existe nem mais nem menos importante, mas na fase que vocês estão, vocês merecem uma atenção redobrada. Os riscos têm mais em vocês, mas isso não é um problema, porque hoje estamos cheios de tecnologias, cuidados, técnicas, ótimos profissionais que estão super preparados para atender vocês. E aquela ideia do passado, de ter medo do cirurgião dentista, isso ficou no passado, sabe? É muito comum pacientes de terceira idade estarem com uma cicatriz interna que passou umas experiências muito ruins com um consultório antigo. Hoje não é mais assim. Hoje você sai do consultório com um amigo, pode ter certeza, um cirurgião dentista, companheiro, e toda a equipe está preparada para te atender, tá bem? E fazer você ter saúde bucal, devolver para você o sonho de sorrir, de mastigar, de morder, e ter saúde, viver plenamente todo esse período de vida que tem. Olha que legal essa imagem, mostra o rosto do paciente aqui do ladinho, sem as próteses e com a prótese, como que enche, como que muda a estética, como que é bom terminar um tratamento. E ó, ele é um sorriso desse. Esse aqui é o seu Joaquim, ele é meu paciente, ele fez implantes, uma dentadura, olha só, ele é muito feliz. Vou postar para vocês agora, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo. Essa história de um paciente, ela é muito engraçada e para mim foi muito emotiva. Esse aqui é o seu Hilário, meu paciente, mora aqui na cidade de Palotina.
e tornou-se um grande amigo meu. E ele, nessa idade, pouco cabelo, ainda cabelo branco, ele veio buscar saúde e no final teve uma estética muito legal. Ele falou que compensou muito mais o tratamento. Vou passar um vídeo para vocês. Antigamente eu falava que eu tinha os dentes bons. Ficou um jeito agora que não tinha mais, porque daí ela falou, você tem que procurar um outro meio, né? Por isso que eu tomo aí. I just feel so good, good, good. Oh, 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 I just feel so good. Então eu comecei a aula perguntando e fazendo vocês refletirem um pouquinho. A aula não, né? Ficou até chato. Só um bate-papo, não é mesmo? Sobre o que é felicidade. Então, felicidade é poder sorrir. Para mim, felicidade hoje é eu poder sorrir comigo mesmo, com minha família, com meus amigos. E muito mais feliz é poder fazer outras pessoas sorrirem. Eu fui muito abençoado por Deus por ter uma profissão onde eu consigo trazer, devolver ou fazer pessoas sorrirem. Eu tenho um trabalho muito abençoado, tá? As melhores coisas da vida são gratuitas, são de graça, estão aqui, estão ali, estão fáceis, tá? São abraços que hoje estão um pouco afastados, mas o carinho também é gratuito. Amigos, beijos, famílias, dormir, amor, risco, boas lembranças e uma das melhores coisas da vida, que é de graça e é fácil, são os nossos sorrisos. Por isso, pessoal, sorriam bastante. Acredito que na fase de vida que vocês estão, vocês com certeza têm muito mais motivos para sorrir e comemorar do que alguns anos atrás. Tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Fiquei muito contente de passar esse tempinho aqui. E agora vamos bater um papo aí e tirar algumas dúvidas. Tá bom? Obrigado.